Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você anda em espírito? Você tem se entregado a Deus de uma forma em que você vive uma vida espiritual? A palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Gálatas, capítulo de número 5, vai falar exatamente sobre isso. Vai falar sobre andar em espírito. Andar em espírito é algo que todo cristão precisa. Andar em espírito não é simplesmente você ir à igreja, não é simplesmente você dizer que aceitou a Jesus ou você dizer que é crente. Ser cheio do Espírito vai muito além de tudo isso. A Bíblia ela vai falar exatamente o que é ser cheio do Espírito. Primeiro, aqui em Gálatas 5, versículo 16 em diante, a Bíblia ela vai relatar que há uma guerra entre a carne e o Espírito. A carne opõe ao Espírito e o Espírito opõe-se à carne. Aí ele diz: quem anda em Espírito não cumpre as obras da carne, e quem anda em carne não cumpre as obras do Espírito, porque elas opõem-se uma à outra. Aí eu quero perguntar para você: você tem andado na carne ou no Espírito? Todo cristão precisa viver uma vida espiritual com Deus. Vamos ver o que aqui diz a palavra. Ele diz que as obras da carne são conhecidas, e fala todas elas. Ele diz: as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, para saber se alguém anda em carne, tem que ver as obras dele. Quando ele pratica qualquer dessas obras, a gente já sabe. Está andando em carne. Está andando na carne. Mas, alguém que anda em espírito, a Bíblia também vai dizer. Ela diz: mas os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, para conhecer alguém que anda em espírito, você precisa olhar, ver quais são os frutos que o Espírito tem gerado naquela pessoa. Porque tem gente que diz que é cheio do Espírito, mas você nunca vê nada sendo gerado na vida dela. Para saber se alguém é cheio do Espírito, não é o jeito que ela prega que vai nos dizer. Não é o jeito que ela louva, não é a unção que está na vida dela, não é a eloquência, não é o jeito de falar, não. São os frutos que ela produz. Quando a gente vê uma pessoa cheia do Espírito, a gente percebe a diferença por causa dos frutos que o Espírito gera nessa pessoa. Do mesmo jeito é alguém que vive andando em carne. A gente percebe por causa das obras que ele pratica. Então, a Bíblia ela vai dizer tudo isso para a gente entender que quem anda no Espírito, ele tem algumas características. E ele vai dizer aqui o que é. Essa lista de coisas que nós acabamos de falar são os frutos do Espírito. Aquilo que o Espírito produz na pessoa. Eu não vou fazer isso que está aqui para ter o Espírito. É o Espírito que eu já tenho que produz essas coisas. Então, a gente precisa se encher do Espírito para ter esses frutos. Se encha do Espírito Santo para ter os frutos dele sendo gerados na tua vida. Aí eu quero te perguntar, quais são os frutos que você tem dado para a obra do Senhor? Só dá fruto quem é cheio do Espírito Santo. Nós estamos vivendo em uma geração de pessoas que dizem que servem a Deus, mas não se enchem dele. Se encher de Deus é viver diariamente com Ele. A Bíblia ela não diz exatamente, por exemplo, quantas vezes eu devo orar, com qual frequência, mas ela diz: orai sem cessar.
A Bíblia não diz quantas vezes eu devo meditar na palavra, mas ela diz, medita na palavra dia e noite. Não aparta o teu pé do livro desta profecia. Orai sem cessar, vigiai e orai, para que não caia em tentação. Então, a Bíblia nos exorta a ter uma vida de intimidade com Deus. Independente de qual frequência, mas a gente precisa dele todos os dias. Se entregar a ele de manhã, de tarde, de noite. Não somente na hora de ir para a igreja, mas em todos os momentos. Acorde de manhã, fale com Deus, ore, faça algo para ele, lembre dele, medite na palavra, mas não deixe que a carne ela venha sobrepor na sua vida sobre o espírito. A carne ela precisa ser vencida. E só quem pode vencer a carne é o espírito. Quando você tem uma vida de uma pessoa que anda em espírito, a carne ela não tem vez, ela não tem força. Porque o espírito ele te domina, ele domina a tua vida espiritual. Então, você precisa urgentemente andar em espírito. Viva diariamente com Deus. Se entregue mais a Ele, viva mais com Ele. E talvez assim Deus te levante para ser uma voz no meio dessa geração. Porque nós vemos muitas pessoas querendo ser pregador, querendo ser cantor, querendo fazer muitas coisas, muitas obras, ter muitos cargos e muitas funções, mas poucas pessoas querendo ser cheios do Espírito. John Wesley, um grande pregador, uma vez foi questionado e perguntaram para ele, John Wesley, qual é o segredo para juntar tanta gente nas ruas quando você prega? Aí John Wesley respondeu o seguinte, eu me incendeio e as pessoas vêm me ver queimar. Muitas pessoas hoje querem ser vistas, mas poucas se incendeiam para que o povo assim a vejam queimar. Entenda isso. A partir do momento que você se encher de Deus, a sua vida ela vai mudar. Porque quando a gente se enche dele, a gente não tem espaço para outras coisas. É como Paulo disse. Paulo disse assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é lucro. Paulo disse isso. Então, a vida dele já estava inteiramente entregue ao Espírito. É alguém que andava em Espírito. Ande em Espírito, meu irmão. Porque só quem anda em Espírito é quem compreende as coisas espirituais. Lá em Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia, a Bíblia vai dizer, onde Jesus falou para a igreja de Laodiceia, eis que não és frio e nem quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a igreja que não é quente nem fria, ela é morna, é uma igreja que não é cheia do Espírito, que não se enche do Espírito. Então, para que Deus venha te aprovar, se encha do Espírito. Isso aqui não é para outra pessoa ter bons resultados, é para você mesmo. Quando você se enche de Deus, a sua vida ela melhora. Sua vida espiritual, sua vida física, ela melhora. Por quê? Porque a gente está vivendo, andando em Espírito. Amém? Espero que você tenha entendido esta palavra. Deixe o seu gostinho nesse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.